Esse é mais um episódio da Jovem Advocacia Podcast da APAC, dessa vez diretamente de Parnaíba. Eu sou a Sherida, estou acompanhada da doutora Hanna Orsano e, vou falar um pouco sobre mim, né? Sou advogada, jovem advogada, com atuação voltada para o direito previdenciário, que é um ramo muito apaixonante, né? Eu costumo dizer que o direito previdenciário, ele me escolheu. Não fui eu que escolhi o previdenciário. E tem sido muito bom atuar durante esse período. Desde o começo, assim, que eu peguei a minha OAB, né? O direito previdenciário, ele já me chamou. Digamos que foi uma missão para mim. E eu percebo que aqui no litoral, né, tem uma presença muito forte do direito previdenciário. E isso é perceptível. Aqui nós temos a figura do segurado especial, né, principalmente a questão dos pescadores, e principalmente nessa região aqui que a gente mora, né, do Delta do Parnaíba. E eu queria saber como foi que você começou no previdenciário. Foi assim que nem eu, um chamado? Olá, é um prazer estar aqui falando do direito previdenciário, que é também minha paixão. A gente estava até conversando agora há pouco, eu digo que a minha área que faz justiça social, que me deixa assim com um coração latejando, é o direito previdenciário. Por quê? Como foi que eu comecei? Bom, eu era estagiária da Justiça Federal, lá em Teresina, e comecei fazendo audiência, atendendo as partes, e aquilo foi me cativando cada vez mais, chegando pessoas humildes e tudo, e aprendi muito na prática, aprendi muito com o juiz que me ensinou. Então, quando eu me formei, eu já sabia o que eu queria, qual a área que eu queria seguir, que é o direito previdenciário. Só que quando a gente se forma, a cartela de clientes não cai do céu, né? A gente tem que arregaçar as mangas e cair para cima. Então, eu fiz palestras nas comunidades, informando sobre salário maternidade, BPC. Muita gente não sabe que tem direito, né? Exatamente. Então, eu fui nas periferias mesmo, eu comecei em Teresina, né? Sim. E fazia essas palestras, e várias pessoas vieram me procurar. Muitas não têm direito, porque a maioria das mulheres não contribuíam, mas sim, alguns tinham direito de BPC. Então, orientei a relação de contribuição com o INSS. Então, foi assim, algo muito cativante para mim, essa parte da clientela do previdenciário. A gente vê muito realmente no direito previdenciário, acho que é uma das áreas que a gente mais consegue visualizar de perto a transformação social que a área consegue trazer, né, na vida de alguém. Muitas vezes a pessoa não sabe de fato que tem direito. A gente estava até conversando sobre a questão da pensão por morte, né? Às vezes a pessoa não sabe que tem direito por conviver em união estável com o falecido, acha que de fato só se for casado, né? Mas não é assim que funciona na prática. E eu tenho gostado bastante dessa atuação do direito previdenciário, justamente porque é um instrumento de justiça social. A gente consegue ver muito de perto, porque em algumas outras áreas também são instrumentos, né, de justiça social, só que cada um à sua maneira, e às vezes leva um tempo maior para você conseguir visualizar a transformação. O direito previdenciário não. Você consegue visualizar de perto a transformação na realidade daquela pessoa. E muitas vezes são pessoas muito simples, né? Sim, e uma dica que eu dou para a Jovem Advocacia é justamente essa: disseminar informação, seja ela na rede social, seja ela fora da rede social, por exemplo, na zona rural, em escolas. Você sai da palestra, junta ali um grupo de mães, um grupo de trabalhadores rurais e sai dando seu conteúdo. E aquilo ali, um vai informar para o outro, que vai falar para o vizinho, que vai falar para o pai. E ali o seu nome vai estar sendo construído. Informação nunca é demais, né? E a gente vê que mesmo na era da internet, a era da informação, a informação às vezes parece que ela não chega em determinados cantos, né? Tem muita gente que não sabe de fato dos seus direitos. E não só relacionado ao previdenciário. Existem
vários segmentos, digamos assim, que a gente percebe isso. Mas no previdenciário isso é realmente muito forte, porque a gente lida muito com a vulnerabilidade social, né? Pessoas que às vezes... um BPC às vezes transforma a vida de alguém. Às vezes aquela pessoa, ela não tem uma renda, ela não tem como trabalhar. Doutora, para você ter uma ideia de um caso de um cliente que ele tinha sequer um RG. Ele só tinha a certidão de nascimento. E olha que ele tinha mais de 60 anos. Então, aquele advogado mesmo, raiz, pega na mão do cliente, vai lá, tira o RG dele, faz do comecinho. Porque o previdenciário é aquele que você vai lá do começo para instruir a documentação. Não é só pegar o direito na lei que a gente vê na faculdade ou na pós-graduação. Não, é na prática que a gente vai lá. O cliente muitas vezes não tem nenhum documento de identificação. Isso é verdade. Então a gente tem que fazer isso. O básico do básico tem que ser feito por nós também. E a gente vê justamente que isso faz total diferença na atuação, porque às vezes é através, né, desse início de documentação que você já começa ali a instruir aquele processo para no futuro ter um resultado satisfatório, né? Então a gente, de fato, muitas vezes por serem pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas muito simples, às vezes que não têm um certo grau de instrução, elas, além de não saber que tem direito, elas não têm os documentos mínimos necessários, né? Então a gente com a informação, né, guardiões da informação, digamos assim, a gente vai lá, instrui e busca as provas e vai fazendo todo esse trabalho. Eu acho incrível como o direito previdenciário ele é realmente esse instrumento de transformação social. Sim, e o que me trouxe aqui para o litoral, inclusive, foi o direito previdenciário, porque eu moro em Luiz Correia, né, aqui vizinho a Parnaíba. E aqui, zona rural de Luiz Correia, tem muitas pessoas com situação de vulnerabilidade que precisam de algum benefício. E as pessoas não têm informação porque às vezes não têm sequer acesso à internet. Então a gente tem que ir lá. A minha mãe é professora da zona rural, recentemente ela passou, então já foi uma ponte para eu vir para cá também. É importante essa questão de ligações com indicação de parente. A gente começa assim, a pegar clientes assim. Se você faz um bom trabalho, é até consequência dele, né? As pessoas vão te conhecendo justamente pelo bom trabalho que você faz, com a transformação que você fez na vida de alguém. Sim. Então é muito legal. Eu sou de Teresina, né? Mas eu moro aqui no litoral já tem bastante tempo. Eu costumo até brincar que eu sou praticamente cidadão parnaibano. E o previdenciário realmente, ele também tem sido um instrumento de transformação social na minha vida. Eu, atualmente, né, estou com a atuação quase 100% voltada para o previdenciário e cada dia mais gostando e aprendendo, porque a gente também, a cada dia a gente vai se especializando naquilo que a gente vai fazendo. Foi quase um chamado para mim e eu tenho gostado muito, realmente. Às vezes eu até digo, né, que eu sinto falta de Teresina em determinados aspectos. Tá, eu não sinto. Na verdade, eu sinto em relação à celeridade das perícias do INSS, que infelizmente, às vezes eu tenho que marcar lá para Teresina, porque aqui em Parnaíba já está lotado. Eu também, acontece de eu ter que marcar a perícia para outro local, porque às vezes aqui não tem vaga. Isso. Então eu marco para Teresina ou para outra cidade, como Tutóia, né, Sobral. Eu sempre marco nessas cidades, por quê? Às vezes até tem vaga, mas a data é muito distante, demora muito, 2025, mais de ano. Então não tem condição. Às vezes aquela pessoa realmente ela tá precisando muito. Se for um benefício, por exemplo, como um benefício por incapacidade, né? A pessoa ela tá precisando. Às vezes corre risco até de vida nas situações mais graves. Então não tem como esperar tanto tempo. Então a gente vai lá fazendo o possível. É aquela história, a gente tem que pensar fora da caixa. Se não tá dando certo aqui, a gente procura outro meio de tentar dar certo. O importante é fazer dar certo. Sim, o importante é a gente tentar, a gente fazer realmente o melhor pelos nossos clientes, porque eles estão confiando na gente, né? Quando eles colocam ali uma situação nas nossas mãos, eles estão confiando no nosso trabalho. Eu acho muito importante retribuir essa confiança, essa consideração, porque eu acho que a relação com o cliente, de fato,
é uma relação de mútua confiança. Isso. Né? Ele deposita confiança em você e você vai lá e dá o seu melhor. E realmente tem sido muito bom visualizar tudo isso na prática. Eu tenho me apaixonado pelo direito previdenciário, mas como eu estava falando, né, eu ainda sinto fato de Teresina, eu não sei como é exatamente o campo em Teresina em relação ao direito previdenciário, porque aqui no litoral, né, nós estamos aqui em meio ao delta, a gente vê realmente a figura do pescador, seguro-defesa. Exatamente, aqui é muito forte, né? Eu não sei como é nas outras cidades, mas aqui na nossa região isso é muito presente. Particularmente, a minha atuação maior é de benefício de prestação continuada, porque é o que tem maior demanda e é o que mais as pessoas da zona rural têm, porque, no caso aqui de Luiz Correia que eu estou falando, né? Porque é idoso ou com algum tipo de deficiência. E muitas vezes eu até brinco, né, que a gente tem que ser mãe de alguns clientes, porque alguns que têm deficiência, alguns deficiência intelectual, inclusive, que não sabe direito conversar, não sabe nem o seu nome. Então a gente tem a família desse cliente deposita 100% de confiança em você. Essa é uma das barreiras do direito previdenciário, né? Toda área tem aí essas barreiras, cada advogado aí na sua atuação vai tendo sua vivência e vendo as barreiras da área. No direito previdenciário a gente tem muito isso. Então a vulnerabilidade, quando eu falo dela, não é só econômica, né? Às vezes até o estado realmente de saúde da pessoa incapacita ela de um modo que fica até complicado realmente a gente reunir essas provas, então a gente vai se desdobrando para conseguir entregar o melhor ali dentro daquelas possibilidades, né? Fazendo o possível e o impossível. Outra óbvio que eu vejo em relação aos clientes é em relação a marcar consulta pelo SUS, que às vezes a fila demora e tudo. Então a gente tem que estar sempre orientando o cliente a fazer isso o mais rápido possível, para pegar muitas vezes um laudo atualizado para mostrar no dia da perícia. Então a dica a perícia as perícias geralmente às vezes demoram, né? Então, no dia da entrevista com o seu cliente, você diga logo, olha, marque logo uma consulta no SUS, porque quando for no dia da perícia, você já está com um laudo atualizado, para ter aquele tempo hábil de ter uma consulta pública, né? E ambos demoram, né? Tanto a perícia médica leva um tempo, quanto a questão da consulta. Então, de fato, nesse interstício, digamos assim, de tempo, né? É importante realmente que a pessoa procure ali marcar uma consulta para poder, de fato, ter um laudo atualizado, porque isso até corrobora, né, com aquilo que vai ser constatado na perícia em si. Então, é muito importante ter esse tipo de prova documental. Faz total diferença no êxito. Então, são essas práticas do dia a dia outro detalhe também que eu vejo em relação ao RG, que só vale 10 anos, né? Sim. E aí, eu lá no início da advocacia, uma vez já aconteceu, de ir no banco e já estava desatualizado. Aí, todos os clientes agora, no primeiro atendimento, eu digo... Você já informa, né? Atualiza-se, porque a maioria dos idosos não se preocupam em se atualizar. Às vezes não tem, de fato, nem a informação, Isso, nem sabem. Então, é nosso dever não só informar a parte jurídica, mas informar também essa parte documental, de dizer, olha, no primeiro atendimento logo, porque a gente sabe que tudo demora. Então, no primeiro contato... Já tá adiantando, né? No primeiro contato com o cliente, você já deixa tudo informado, que é para poder, quando for no dia, já tá todos os documentos atualizados. Tem um benefício que eu acho muito interessante também, que eu tenho me deparado muito com ele, né? Tenho até me especializado. Dentre os benefícios, né? Como, por exemplo, benefício por incapacidade, dentre outros, eu acredito que o benefício que eu mais tenho tido atuação é na questão da pensão por morte. Eu acho que é um benefício muito transformador também, porque eu estava até refletindo hoje, enquanto eu estava vindo para cá, sobre a questão da transformação social também, no âmbito desse benefício. Por quê? Você pega ali uma situação em que a família normalmente está fragilizada, né, já com o óbito de alguém, muitas vezes a gente se depara com o óbito do provedor da casa e que, através do benefício de pensão por morte, você consegue transformar a realidade ali daquela família, né?
tanto em relação aos filhos, né, menores de 21 anos, e também em relação à companheira, né? Muitas vezes ela fica desamparada, ela não... Existem várias famílias que a companheira ela não trabalha, que às vezes o homem, que é a única pessoa que trabalha naquela casa, e aí a família se vê totalmente desamparada, e benefício de pensão por morte, ele vem nesse momento super delicado para transformar a vida ali com as pessoas. E importante ressaltar também, doutora, é que às vezes muitas mulheres que só vivem junto, né, não tem aquele casamento no cartório de fato, não sabem, pensam que não tem, porque pra gente, o que parece óbvio pra gente, né, mas para as outras pessoas não são. Então, temos que disseminar informação. Isso, então assim, para aquelas pessoas que só moram junto, eu já peguei um caso assim de uma cliente que não sabia que tinha direito e já tinha acontecido há muito tempo, e outra não prescreve, só se a pessoa não souber, né, no caso. Então, já tinha passado muito tempo e ela nunca tinha entrado com o benefício de pensão por morte, que foi quando ela me procurou por um outro motivo, e eu perguntei para ela: por que você nunca recebeu seu benefício? Ela: porque eu não sou casada com ele, então... Nem sabia, né, que tinha direito. Ela só morava junto. Então... foi uma satisfação muito grande eu dar aquela informação e entrei, tive que entrar administrativamente, foi negado, né? Porque geralmente o INSS nega. Sim. E a gente conseguiu judicialmente. Então, assim, foi uma satisfação muito grande. É muito bom você poder dar uma boa notícia pro seu cliente, ainda mais se ele não sabia que tinha direito, né? Eu acho que a satisfação é em dobro. E nesse caso dela, foi, como a regra era antiga, era pelo resto da vida, era vitalício. Então, assim, ela ficou muito grata a mim, muito grata mesmo. E foi através da rede social que ela me conheceu. Eu nunca nem conheci ela pessoalmente. Essa cliente foi tudo, e ela daqui de Parnaíba, então inclusive. Você transformou a vida dela. Transformou a vida dela e nunca teve a oportunidade então, de assim, se conhecer, né? Além da questão do direito em si, dessa questão virtual que facilitou muito. Que a gente pode atender os clientes, às vezes de casa mesmo, e a audiência também foi online. Levar o direito para todos os cantos, né? Isso, a audiência foi online, foi tudo online, e mudei a vida dela, e ela nunca E nunca chegaram a se encontrar pessoalmente. Não, isso foi muito gratificante. Assim. Eu acho incrível, realmente. Principalmente que a gente está justamente nessa era da informação, na era da internet, na era da informática. E hoje a gente vê que justamente essa questão de que os processos, eles são eletrônicos, né? Sim. Isso facilita muito. Por exemplo, a minha atuação, além daqui, ela também é voltada para outros estados do Brasil. Eu tenho cliente em Minas Gerais, eu tenho clientes em São Paulo. E é muito gratificante, de fato, você poder atuar em outras áreas, ver o direito acontecendo de uma outra maneira. Você vê a aplicação também do direito por outros juízes, né? Existem juízes que têm um entendimento X, existem juízes que já entendem de outra maneira, e assim você vai tendo contato com diversas situações, e quando o cliente chega, né, com às vezes uma situação muito mais específica, você já tem uma vivência muito mais ampla, porque você já viu o direito acontecendo de várias maneiras diferentes. Eu acho de fato incrível. Eu sou muito suspeita para falar sobre a advocacia, porque eu sou literalmente apaixonada pelo que eu faço. E é aquela coisa, a gente acaba virando advogada da família, né? Porque aí indica pro pai. E aconteceu vários casos disso, de uma cliente que aí a filha dela já me contratou por um outro caso, que aí já foi o network, já foi dentro da própria família. E é muito gratificante advogar. Eu, particularmente, sou apaixonada pela minha profissão. Não trocaria, porque eu tenho todo dia, eu digo que todo dia é um caso diferente. Todo dia a gente convive com pessoas, vê histórias, muda histórias. Cada então, processo assim, é uma história diferente, uma história de vida diferente, né? Eu também sou apaixonada pelo que eu faço, sou muito suspeita para falar sobre advocacia, e eu indico para todo mundo advogar. A pessoa chega: eu quero concurso público, estou em dúvida entre concurso público e advocacia. Eu sempre digo: e o advogado é o primeiro juiz da causa, tá? Eu já dispensei muitos clientes que eu verifiquei que não tinha direito, porque eu sou bem sincera. Então, assim, a gente não vai entrar porque não tem direito. É importante desse feedback. Eu acho que, inclusive, serve para alimentar a confiança do cliente, né? Então, é importante a gente ser o primeiro juiz da causa, analisar todo o documento, fazer a petição bonitinha.
Com toda e certeza. depois comemorar com o RPV, né? Sim, melhor parte é levar uma boa notícia para o nosso cliente. Eu tenho certeza que essa é a parte mais gratificante da advocacia. É você usar seu conhecimento para transformar a vida de alguém positivamente e ainda poder ser um instrumento para levar a boa notícia para o cliente. É muito bom você poder dizer o seu benefício foi concedido. Conseguir judicialmente o benefício de pensão por morte, por exemplo, é realmente muito gratificante. São coisas que a advocacia traz para a nossa vida. Sim. Pois foi um prazer conversar sobre direito previdenciário com a doutora. E a gente, inclusive, se conheceu aqui no congresso. Sim. E vamos manter esse laço profissional e de amizade. Foi incrível realmente o nosso bate-papo. Inclusive, foi muito bom trocar experiências com você, justamente porque você tem mais tempo na advocacia, tem mais vivência no previdenciário. E eu adoro fazer networking. Eu adoro trocar experiência, trocar conhecimento. E eu aprendi muito hoje. A gente está todo dia aprendendo. Todo dia a gente tem que estudar. Porque o direito é dinâmico, né? Então, vamos todo dia... aquela noticiazinha que sai, a gente tem que ir lá se atualizar. Sim, jurisprudência, então, o direito ele é extremamente dinâmico, né? E ele acontece todos os dias. Todos os dias a gente tem um fato jurídico, todos os dias a gente tem um fato novo. Somos eternos estudantes. Com toda certeza. Então, a gente encerra por aqui nosso podcast. Foi um prazer. Foi incrível. Sigam as redes sociais da APAC, Instagram. Fiquem atentos às notícias que está sempre lançando por lá. Com toda certeza. Acompanhar as redes sociais e esperamos em breve o lançamento desse nosso bate-papo, né? Para podermos acompanhar e acompanhar os outros também. Inclusive, tenho assistido e os podcasts estão incríveis. Acompanhar as redes sociais. Até a próxima. Até a próxima.